Olá galerinha, tudo bom? Bom, vim aqui para resolver alguns exercícios de equação de segundo grau. Vamos lá? Considere a equação menos 2x² menos 4x mais 16 igual a zero. E sejam A e B duas soluções para essa equação, com A menor do que B. Marque a alternativa correta. E aqui está. Então, as soluções é A e B, tá certo? Em que A é menor do que B. Então, ou seja, essas soluções são as chamadas raízes da equação. Então, basta eu achar as raízes. A gente tem vários jeitos de fazer. Pode fazer por Bhaskara, achando delta e depois x1 e x2, que seria o A e B, ou por soma e produto. Eu vou pela soma e produto porque é mais rápido, tá certo? Mais simples. Então, vamos lá. A soma das raízes é dada por menos B sobre A. E aí nós temos o seguinte. Quem que é o B? O B é esse termo aqui que multiplica o x. Portanto, é menos 4. Então, temos o menos da fórmula e o B vale menos 4. Por isso que eu vou colocar entre parênteses, para não misturar os sinais. Dividido pelo A. O A é aquele que multiplica o x². Portanto, menos 2. E assim ficamos com menos com menos dá mais, portanto 4 dividido por menos 2. E uma divisão de positivo com negativo dá negativo. E 4 dividido por 2 é 2. Portanto, somando as duas raízes tem que dar menos 2. E se você olhasse aqui nas alternativas, você já matava. Porque eu teria 0 e 1, a soma dá 1. Menos 1 e 1, a soma dá 0. 4 e 0, a soma dá 4. E menos 4 e 2, a soma é menos 2. Então, só com isso eu já matava a alternativa, tá certo? Que seria a D. Mas mesmo assim eu vou continuar para a gente ter uma boa explicação aí. E o produto? O produto das duas raízes é dado por C sobre A. Quem que é o valor de C? O C é aquele valor que está sozinho, que não acompanha o x, portanto é o 16. Então ficaria 16 dividido por A, que a gente já viu que vale menos 2. E 16 dividido por 2 dá 8, e mais com menos é menos. Portanto, menos 8. Então, você teria que pegar dois valores que multiplicados dão menos 8 e somado dão menos 2. Como o produto é negativo, então uma raiz era negativa e a outra positiva. E multiplicados dão 8. Poderia ser 8 vezes 1 e poderia ser 4 vezes 2. Na dúvida, eu venho para a soma, que é 2. Menos 2, né? Então, a gente teria aí menos 4 e 2. Podem ver que, somando, dá menos 2 e multiplicando esses dois valores, dá menos 8. E esses dois valores são exatamente aqui da nossa alternativa letra D, tá certo? Então, esse daí é o nosso primeiro exercício. Vamos lá para o segundo. Sejam x1 e x2 as raízes das equações. Então, a raiz quadrada do número x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado é... Então, eu tenho que achar as raízes, que vai ser o x1 e x2. E depois eu tenho que elevar elas ao quadrado e tirar a raiz. Tá ok? Só vendo aqui qual a grande dica que eu dou. Os melhores valores, se a gente tivesse que chutar, seria 5, 12, 13... que mais que a gente tem? 10 também seria um bom número, e assim vai, porque são números que são de triângulos retângulos, que vamos ver em outras aulas, tá certo? Que é a raiz quadrada da soma de catetos. Então, são valores interessantes para chutar. No caso aqui, eu ficaria entre 5 e 10, provavelmente 5. Isso para chutar, mas vamos resolver aí. Vou fazer por soma e produto. Tá? Temos o Bhaskara também, para quem quiser, para quem não tem facilidade, em soma e produto. Mas vamos lá. A soma é menos B dividido por A. Quem que é o B? O B é aquele número que multiplica o x, portanto, menos 7. Menos da fórmula e menos 7 do B. Dividido pelo A. No caso, A vale 1, aquele número que multiplica o x². Então, ele está escondido aqui, é o 1. E menos com menos dá mais, então fica 7, tá certo? Menos com menos mais,
7 dividido por 1 dá 7. E o produto das duas raízes seria C sobre A. O C é aquele número que está sozinho, que não está acompanhado de x. Portanto, é o 12 aqui, ó. Tá certo? Então, é 12 sobre o A, que a gente já viu que vale 1. E 12 dividido por 1 é 12. Então, multiplicando as duas raízes é 12 e somando é 7. Como que fica, então? Vamos pensar em dois números multiplicados que dão 12. Nós temos 1 e 12. Nós temos 2 e 6. E também temos 3 e 4. Quais das somas que dão 7? 1 mais 12 dá 13. 2 mais 6 dá 8. E 3 mais 4 dá 7. Olha lá, ó. A soma é 7. Portanto, está aqui as nossas raízes. As nossas raízes é 3 e 4. Só que ele pedia ainda a raiz quadrada de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Então, vamos achar aqui. Vou fazer até de outra cor aí para não confundir. Raiz quadrada, tá aí, de primeira raiz ao quadrado. Então, o 3. Então, 3 ao quadrado. Mais, e x2 ao quadrado. x2 ao quadrado é 4 ao quadrado. E aí eu tiro a raiz quadrada disso. Primeiro elevando ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. E 4 ao quadrado é 16. Raiz quadrada disso daqui tudo. 9 mais 16 é 25. E a raiz de 25 é 5, tá certo? Então tá aí o que eu falei que seria um bom chute, a gente concretizou. Então o valor real aí da raiz quadrada das duas raízes somadas ao quadrado é 5, tá certo? Bom, vamos lá para o terceiro exercício. Diz assim o terceiro. Analise as afirmativas a seguir. A soma das raízes da equação 2x² mais 12x mais 3 igual a menos 7 é um número negativo ímpar. Bom, então como que eu faço a soma das raízes? Vou precisar achar tudo? Não necessariamente, porque veja o seguinte. A soma das raízes é dada por, vou colocar aqui S de soma, é menos B sobre A. Menos B sobre A. E quem que é o valor do B? O valor do B é 12. Então vai ficar menos 12 dividido pelo A. E o A é 2. Então aí nós temos menos 12 dividido por 2 dá menos 6. Portanto é um valor, é um número negativo, só que par. E aqui ele falava que era negativo ímpar. Portanto a 1 está errada. Vamos para a segunda. 625 ao quadrado menos 624 ao quadrado é igual a 1? Por vários motivos está errado. Eu vou explicar todos eles. O primeiro, se fosse só 625 menos 624, daria 1. Mas como está elevando ao quadrado, esse número vai ficar muito maior. E este também. Porém, eles não vão ficar com apenas 1 de diferença. Tá certo? Então, já por isso a gente podia imaginar que está errado. A outra opção era você elevar ao quadrado e fazer a subtração, o que veria que não era 1. E a outra forma era fatorar, que se acharia o número real dele. Que a fatoração disso seria 625 mais 624 vezes 625 menos 624. Ou seja, o que eu estou fazendo? Isso daqui é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, isso é a soma dos dois vezes a diferença dos dois. E daí, 625 mais 624, você chegaria em 1.249. E 625 menos 624 é 1. Então, 1.249 vezes 1 daria 1.249, que não é igual a 1. Tá certo? Então, tá aí algumas opções que a gente podia ver que isso é falso. Na terceira, o número 124.212 é divisível por 3 e por 4? Bom, primeiro vamos ver se ele é divisível por 3. E como que eu faço isso?
Para eu saber se é divisível por 3, você pode tentar dividir tudo e ver se o resto é zero. Ou simplesmente somar todos os dígitos, ou seja, fazer 1, mais 2, mais 4, mais 2, mais 1 e mais 2. E ver se esse número está na tabuada do 3 depois que você somar tudo. Se estiver na tabuada do 3, é divisível. Se não estiver, não é divisível. Então é muito mais simples, né, do que dividir. É o que eu vou fazer. Vamos somar aqui então. 1 mais 2 dá 3, mais 4, 7. Mais 2, 9, mais 1 dá 10, mais 2 dá 12. E 12 está na tabuada do 3? Tá. Então, se ele está na tabuada do 3, ele é divisível por 3. Tá certo. Agora, vamos ver se ele é divisível por 4. Para ele ser divisível por 4, você pode tentar dividir e ver se o resto dá zero. Ou se não, simplesmente, quando é por 4, você pegar os últimos 2 dígitos. Pega o 12 aqui. O 12 é divisível por 4? É. E se ele é divisível por 4, os últimos 2 dígitos, então concretiza essa divisão perfeita. Tá ok? Então a número 3 aqui está correta. Vamos para 4. Na equação ax² mais bx mais c, em que a é diferente de zero, portanto concretiza uma equação de segundo grau, e se delta igual b² menos 4ac for menor que zero, então a equação não possui raízes reais. Bom, se o delta é menor que zero, ou seja, se ele é negativo, não teria como eu achar o x, porque lá no meio do Bhaskara você tem raiz de delta, certo? E se o delta for negativo, não vai existir raiz de número negativo. Portanto, a equação não possui raízes reais, apenas complexas. Então, a 4 está correta. Portanto, 3 e 4 certas, resposta letra D, certo? Bom, esse foi o terceiro exercício, vamos lá para o quarto. Ele diz assim: uma equação de segundo grau em x tem como raízes os números 1 e menos 2. Essa equação é? Bom, essa é mais simples para quem conhece a fatoração da equação de segundo grau. Simplesmente você pode colocar assim, ó, x menos x1 vezes x menos x2. O que é isso, professor? Igual a zero, claro, né? O que é isso? Isso daqui significa que x1 e x2 são as raízes da equação. E se elas são as raízes da equação, basta eu pegar esses números aqui que ele já me deu como raízes e substituir. Olha só como ficou simples. X menos. Quem que é a primeira raiz? A primeira raiz é 1, certo? Então, x menos 1. Vezes x menos... E quem é x2? É a segunda raiz, que é o menos 2. Só que, ó, já tinha o menos. Com o menos do menos 2, menos com menos fica mais. Então, mais 2 igual a zero. Tá aí. Agora é só ver qual a alternativa que bate. X menos 1 vezes x mais 2. Tá aqui na alternativa a letra C. Tá certo? Bom, esse foi o quarto. Vamos lá para o nosso último exercício, para o quinto. Ele diz assim: o quadrado da quantia que João possui, aumentado do dobro da mesma quantia, é igual a R$ 48. Então, quanto que João possuía? Bom, vamos ter que montar uma equaçãozinha aí. Vamos falar que João possui x reais. Adoramos x, né, na matemática, então vamos lá. O quadrado, então, de x. Então, x ao quadrado. Aumentado do dobro da mesma quantia. Então, aumentado do dobro de x. O dobro é 2 vezes. É igual a R$ 48. Então, está igual a 48. Então, eu tenho aí uma equaçãozinha de segundo grau. Feito isso, se você está numa prova que não precisa de resolução, eu faria pelas alternativas. Chutaria todos os valores. Tentaria com 3. 3 ao quadrado, 9, mais 2 vezes 3, que é 6. 9 mais 6, 15. Não é. Tenta com 4. 4 ao quadrado, 16, mais 2 vezes 4 é 8. 16 mais 8, 24. Não deu 48. Tenta com 5. 5 ao quadrado, 25, mais 2 vezes 5, que é 10, deu 35. Não deu 48.
E com 6, 6 ao quadrado 36 e 2 vezes 6, 12. 36 mais 12, 48. Bateu. Então daria a resposta D. Mas você está numa prova que precisa de resolução, então vamos resolver se realmente dá a alternativa D. Vamos lá, vou deixar aqui continuação. Para eu resolver a equação de segundo grau, sempre deixe igual a 0, sempre. Então vou passar o 48 para o lado de cá da igualdade. Olha só, ele estava positivo, vou ter que passar ele para cá, ele vem negativo. Então menos 48, e aí sim eu igualo a 0. E aí eu resolvo aí por soma e produto, que é mais simples. Vamos aqui pela soma primeiro das raízes. A soma é menos B sobre A. E quem é o B? O B é 2. E aí ficamos com menos 2 sobre 1. Que era o A. O A é o número que multiplica o x quadrado, que não tem nada, então quer dizer que era 1. Então a soma deu menos 2. E o produto, que significa a multiplicação das duas raízes, que é C sobre A. O C vale menos 48, que é o número aqui que está sozinho, isolado, que não tem x, é menos 48 sobre 1. E menos 48 sobre 1 é menos 48, tá certo? E aí eu tenho que achar números que multiplicados dão menos 48 e somados dão menos 2. Então primeiro eu penso na multiplicação, que fica mais fácil, que daí depois eu vou para a soma. Então quais números multiplicados que dão 48? Pode ser 1 e 48, pode ser 2 e 24, pode ser 3 e 16, pode ser 4 e 12, e ainda pode ser 6 e 8, que eu estou colocando aqui embaixo. E a soma tem que dar menos 2. E como o produto era menos 48, quer dizer que um número era positivo e outro negativo, tá certo? Então eu vou tentar aí sempre com positivo e outro negativo. Se eu fizer 1 menos 48 dá menos 47. Não bate com a soma que é menos 2. 2 menos 24, menos 22. Não bateu. 2 menos 16, menos 13. Não bateu. 4 menos 12 dá menos 8. Não bateu. E 6 menos 8 dá menos 2. Aí bateu com a soma. Então as raízes estariam aqui, ó. 6 e menos 8. Essas seriam a resposta. Então João teria ou R$6 ou menos R$8. Mas ele possui uma quantia positiva. Se ele possui uma quantia positiva, então o negativo está fora. Ou seja, só sobra a resposta 6, que é a alternativa D que a gente já tinha visto lá no começo, tá certo? Bom, esses são os 5 exercícios que eu separei para vocês aí de equação de segundo grau. Espero que vocês tenham curtido, não deixem de dar o like e não esqueçam de se inscrever no canal para não perder aí mais nenhuma resolução, tá ok? Muito obrigado e bons estudos!